começando mais um Pauta de Craques. Hoje, dois monstros sagrados. Esse cara já fez o programa, esse virou sócio. Meu irmãozaço, amo. Parceiraço, meu irmão. Esse, como eu falei, já virou sócio do programa, já vai vir várias vezes, porque faz tudo no clube lá. Graças a Deus. Baita profissional, foi um baita atleta. E um outro, começando sua carreira, novo, mas o caminho está direcionado. O que eu escuto aí pelo clube afora aí, esse outro convidado, né? Garoto, mas tá no caminho certo. Tenho certeza que tem tudo para ser o futuro do futebol brasileiro. Então, vamos começar com os mais velhos, né? Marquinhos, hoje, mais uma vez, né? Já participou aqui já no programa das estrelas, né? Do Pode Crer, veio você e o Caio. E hoje veio representando e falar um pouquinho, né, Marquinhos, não só que você faz dentro do clube, né? Como treinador, como coordenador de todas as categorias de São Paulo. Quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite. Boa noite, Denis. Boa noite a todos. Matheus, né, que é o nosso atleta lá do nosso departamento. É um prazer estar aqui para a gente trocar essa ideia, né, sobre futebol. E, como você falou, não só técnico da Sub-17, como coordeno, né, todas as categorias, né, do Sub-9 ao Sub-17 masculino. Hoje o feminino, né, do Sub-9 ao 17, né, inclusive está fazendo com que cresça cada vez mais o futebol feminino, né. Tem a base também do lado, treinando, não só a base como profissional, onde a gente tem essa ligação, né, social e base, né, que a gente pode estar trocando essa ideia aqui. É um prazer estar aqui e a gente vai estar falando muito mais aí. E o outro convidado, como eu falei, ele veio representar a gurizada. Matheus, que está ali no Sub-15, Sub-16. Matheus, obrigado. Obrigado por ter aceito o meu convite aqui, para você estar representando toda essa gurizada ali de São Paulo, social. Que agradeço, Denis, pelo convite. Uma honra estar aqui. É isso. Vamos conversar. Vamos falar bastante de futebol. Vamos falar bastante aí das categorias, né? Bastante dos campeonatos que vocês jogam, treinamento, enfim. Então, começar ali com algumas coisinhas pro Marquinhos. Marquinhos, eu gostaria que você pudesse detalhar para muita gente que não acompanha ali, né, o dia a dia, porque às vezes tem os pais da gurizada ali, mas tem gente que não tem um filho novo assim que tá ali. Mas é bom saber, né, que tudo... Eu gostaria que você falasse, por exemplo, quais são as categorias, né? E mais ou menos uma ideia de treino, se você puder passar, porque é importante, tá, né? Eu estava até tendo uma conversa com o coordenador da 10. Quando eu chego no São Paulo, quando eu paro de jogar profissionalmente, né? E depois a gente também pode trocar algumas ideias sobre minha carreira e tal, enfim. Do que era o futebol social, né? Eram pais que tomavam conta dos times, né? Acho que até já comentei com você sobre isso. E mudou muito desses 15 anos que eu tô lá. Fiquei de 5 anos de forma voluntária e 10 anos hoje como funcionário. Havia só um treino por semana para cada categoria. Pais tomando conta, mas o pai tem o seu trabalho. Pô, tinha técnico da seleção do Felipe, que você conhece meu filho, que é da Safra 01. O pai era um empresário, ele chegava de terno, de sapato, para dar só coletivo para molecada. Para ajudar, né? Para ajudar, exato. Ele estava ali como um colaborador e Sim. disponibilizando o seu tempo, nada contra tal, mas quando se trata de São Paulo, Sim, mesmo sendo social, pô, você está falando de uma marca muito forte. É o que eu sempre passo para os meninos, não só do Sub-9 até o 17, as meninas, que é o mesmo incentivo que o São Paulo profissional carrega. A única coisa que muda são os patrocínios na camisa e o futebol social. E isso eu fui brigando ao longo do tempo, né? Não só como contratar técnicos, né? Eles tinham me contratado 1 ano depois o Giba, mas de melhorar a estrutura física, né? De mais bolas, né? De barreira, que a gente estava até conversando essa semana sobre isso, né? E material de treino, né? Como uniforme, que hoje a gente proporciona isso para os atletas. E isso foi mudando, né? Hoje nós temos um quadro com 5 técnicos, sou eu, né? Os mais antigos, assim, eu, o Giba, aí veio o Pio, o Luca e a Pitu, né? Então hoje nós estamos com 5 técnicos. E eu falo, né, até para a diretoria, para ficar... Isso dividido nas categorias todas. Nas categorias todas, que depois eu passo quem fica com qual e tal. E eu falo para a diretoria que precisa de mais.
E mais uns 2 técnicos e um preparador de goleiro. Preparador físico tem alguém ou vocês? Preparador também? físico tem o Giba, né? Que é preparador físico e De fisiologista. todas. E aí ele faz, inclusive, a segunda-feira, das 2 às 5, ele faz esse trabalho de preparação física, tá lá, ele tá disponível dentro desse horário, né? E tem alguns atletas que vão, outros não, tá, enfim. Então, o Giba, além de fazer esse trabalho, ele é técnico da 9, onde a Sub-9 treina de terça e sexta, das 2 às 3h10. Aí tem o Pio, que é técnico da 10, da 11, da 12 e da 15, na qual a 10, a 11 e a 12 também treina de terça e sexta, né? Das 3h10 às 4h20 o 10, às 4h20 às 5h30 o 12, o 11, e das 5h30 às 6h40 o Sub-12, né? E o Sub-15 treina de quinta-feira das 5h30 às 6h40 e de sexta das 6h30 às 7h30. Ou seja, todas as seleções têm seus 2 treinos por semana, de 1h10 e 1h15, que já é, né, uma situação bem bacana. Precisa de mais? Precisa, mas a gente sabe. Nós sabemos que ali dentro do nosso departamento nós temos só um campo. Hoje envolve mais de 2.000 sócios, né? A gente, inclusive, joga o campeonato interno. Então, tem muita gente envolvida. Então, tem pouco tempo para a gente... A maioria dos atletas estuda até as 4h30 nessas escolas bilíngue e tal. Então, a gente não tem como trazer o treino mais cedo. Se puder trazer o treino mais cedo, mas tem um feminino lá... E tendo o feminino, teria que tirar o feminino. Enfim, aí envolve o lado político, né? Enfim, então... Tem que quebrar a cabeça. Tem que quebrar a cabeça para... Mas, assim, então é um trabalho que foi de médio a longo prazo e a gente foi conquistando isso aos poucos, né? Inclusive, o nosso amigo, que já se foi, né? O seu Anselmo, que me ajudava muito lá atrás, né? E aí depois teve o Edu Monteiro, né? Que hoje já virou vitalício... E aí hoje tem aí o Neto, que é diretor, inclusive eu estava falando com ele, junto com o Marcão Lacerda. Enfim, então são pessoas... São os dois diretores hoje. São os 2 diretores hoje, né? E que tomam conta ali dos menores. Então a gente tem muito pouco tempo, né? Pouco espaço, né? Devido ao campeonato interno e tal, mas nós conseguimos dividir bem as categorias. Dentro já profissionalizar um pouco mais, assim, exato, né? Exato. Para dar essa... O próprio material de jogo, antigamente os moleques levavam calção e meião pra casa, pra levar, a gente só levava a camisa. Aí chegava lá, o moleque esquecia o meião, esquecia o calção. Aí eu mudei e falei, não, vamos levar o saco de roupa, o coordenador leva, se troca lá, terminou o jogo, você devolve todo o material, entrega pro Emerson, né, com o nosso amigo e tal. Claro. Enfim, então a gente foi mudando algumas coisas e foi uma diferença, uma mudança muito grande. Hoje, pra você ter uma ideia, se a Sub-12 essa semana e a Sub-17 classificarem para a final, de 8 categorias nós estamos levando 5 para a final. Né? 5. Tirando a 10 e a 15, que é do Matheus, que eram favoritas para chegar também, e acabou dando uma puta de um azar. Nas quartas de final ficaram fora. E a 16, que esse ano perdemos muito jogador, e praticamente a gente nem ia entrar, mas o Neto pediu para entrar e a gente pode até falar também que foi através dos meninos da 15 que a 16 deu uma boa respirada e chegou até as quartas, que acabou perdendo. Mas era para estar de 8 categorias com 7 na final. Né? Mas a gente está com condição de entrar com 5. Mas por quê? Porque nós temos elenco, grandes elencos. Né? Antigamente você tinha 10, 11, 12, 13, 15 moleque treinando. Hoje você pega sub-10, sub-11 com mais de 25 moleque treinando. Sub-12 também, né? E é legal essas idades com essa quantidade de atletas, porque a gente tem uma transição legal ali pro 13, pro 14, né? Então foi uma mudança muito grande, mas trabalhosa, né? Claro. A gente tá pedindo, claro. né? Mas a gente tem um trabalho legal, é cansativo, mas é prazeroso, a gente gosta, né? A gente tá praticamente o tempo todo ali no clube, de fato, né? De segunda a segunda. Ontem, por exemplo, foram 4 jogos, né? Final da Prata, Sub-10, São Paulo e IP, com a vitória de 5-1. Semifinal do Sub-11, São Paulo e Pinheiros, né? Que o empate era nosso, que foi 1-1. O empate era nosso do Sub-14, ganhamos de 1-0 do Hebraica, né? E um amistosinho do Sub-9, que nós conseguimos com o Pinheiros. Joga o filho do Rogério, filho do André, o goleiro. Já para ir já... Ganhamos de 5-2, já para ter essa transição pro 10 o ano que vem. As viagens para fora, que nós fazemos também no nosso departamento, para Portugal, para os Estados Unidos. Isso aí eu vou perguntar. Isso aí vai ser legal pra caramba. Bom, só primeiro eu quero também agradecer também o meu parceiro Ângelo, daqui, ó, FG7 Bebidas aqui. Obrigado, Ângelo, pela força aí, pela moral que sempre me deu aí para dar continuidade no programa. E, ô, Matheus. Fala. Vamos colocar assim, Matheus, você não tem tantos anos de clube, mas vejo falar aí o pessoal pela sua determinação, vejo os bastidores dentro do clube, próprio seus treinadores, o Marquinho como coordenador lá, só tenho boas referências tua.
Eu acho que isso é importante, né? Pela sua dedicação. Eu acho que hoje o atleta, que a gente conhece, fala por aí todo mundo, né? Eu acho que os treinadores preferem muito mais, só se for muito acima da média o talento, mas preferem muito mais um dedicado, né? E aquele que se dedica sempre no treino, que é educado com os seus treinadores, enfim, do que aquele que dá trabalho, não treina e tal. Então, só se for muito acima da média. Como isso tá muito difícil, então eu vejo as pessoas falam muito bem de você. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu dia de treino, vamos pôr assim. Fora o treinamento, depois pode falar também o dia que você treina lá, o Marquinhos falou, mas o dia que sua categoria treina, você está no 15 e 16, né? Você pode falar lá quem que são os seus treinadores, o que você faz fora, não estando no dia a dia do treino, que você treina fora, o que você faz e tal, pra gente saber, né, o seu dia a dia, como que pra você se preparar, lógico, que é o mais importante, que é as competições, né, os campeonatos. Sim, tipo, a minha semana eu treino todos os dias da semana, sendo segunda-feira eu treino, faço personal com o Marquinhos, né, no fim da tarde, aí terça-feira eu tenho treino com a Sub-16, aí quarta-feira eu não tenho treino em São Paulo, eu faço academia fora, aí quinta e sexta eu treino com a Sub-15 e sexta também eu treino com a Sub-16, e aí geralmente o fim de semana tem jogos, assim. Isso é ótimo, né? Diz que praticamente a semana inteira você tá treinando e você está se preparando justamente para isso. Isso é um lado profissional que a gente coloca, né? E quem que são os seus treinadores no São Paulo? O que você acha que, no seu dia a dia, o que você tem a evoluir, na sua opinião? Porque eu acho que, vamos colocar, não é uma crítica, mas talvez seja, assim também, mas eu vejo que quando eu como ex-atleta, Marquinhos como ex-atleta, que a gente coloca, ó, eu tenho uma dificuldade nisso. Enfim, eu preciso treinar aquilo. O que você acha que é onde você tem maior dificuldade? E quem que são os seus treinadores lá da categoria? Bom, na categoria Sub-16 o meu treinador é o Luca e na Sub-15 é o Pio e o Marquinhos ajuda nessas categorias também, né? Aí pensando mais no meu jogo, eu acho que uma coisa que eu preciso melhorar é a minha imposição física. Talvez que eu me sinto um pouco mais fraco em relação a outros jogadores dos outros times e tal. E é isso. Você tá jogando de primeiro volante, é isso? Quando você joga de primeiro volante. E aí, quem que, tipo, você olhando assim, pode falar o futebol mundial, quiser falar um futebol aqui brasileiro, você fica à vontade. Quem que você olha, quiser falar 2 ou 3 atletas que você olha a referência ali, uma referência tua nessa sua posição, quem que você gosta e que você fala, caraca, isso aqui me ajuda muito olhando eles, assim. Eu gosto bastante do Casemiro, principalmente agora no United, que ele consegue ajudar muito. O United numa fase muito ruim. E eu gosto muito do Fernando, que jogava no Inter e agora tá sem clube. Eu gosto muito dele. O Fernando, que jogou na Espanha, né? Sim. Isso, são ótimos jogadores também. Eu gosto muito do Fernando e o Casemiro, né? É um monstro. Marquinhos, você até estava falando um pouco das viagens e eu acho assim, que eu vejo vocês comentando lá no clube, o que traz de benefício esse tipo de viagem? Que às vezes pode até, assim, talvez não é uma competição, né? Talvez, mas assim, o que traz de benefício no sentido vocês com os atletas? Porque às vezes também você fica mais próximo, né, dos seus atletas, o treinador que viajou. Então, o que, na sua opinião, traz esses benefícios? Que às vezes é importante, né, Marquinhos, você colocar, Puta, né? sabe o que ajuda muito? Você sabe, a gente jogou, tal, que viaja, tal, às vezes ficava uma semana, 10 dias fora. É o contato, né, com o atleta, porque quando você não tem essa viagem, tem só a programação semanal do clube, anual, onde só vem, treina, acabou o treino, vai para casa, aí vem pro campeonato interno, que é no sábado, acabou o interno, uns ficam juntinhos, mas pô, cada um vai para sua casa, aí domingo joga, cada um vai embora para sua família. Essa viagem, os meninos se conectam melhor, ficam mais próximos, né? E eu tenho exemplos, tipo a seleção 2005, que hoje os meninos estão tudo com 20 anos, ano que vem tudo com 21. Eu fui para Portugal com eles, né? Nós estávamos em quinto lugar aqui no Campeonato Interclubes. Mal, a gente vinha vindo de uma derrota de 3-0 pro Pinheiros em casa. E teve a viagem. Nós fomos para a viagem lá e uma semana em Torres Vedras, no início das viagens para Portugal era em Torres Vedras. E agora é em Caldas da Rainha, né? É pertinho. E nós fizemos uma puta campanha, perdemos nas quartas de final, no último lance assim do jogo, contra uma escolinha do esporte.
E foi 1-1, o empate era deles, a gente tava ganhando de 1-0. Até o Moreto tava também nessa viagem. E, pô, fortaleceu, né? A galera, pô, ali o tempo todo junto e conversando. E você sabe, aquela resenha, fica no quarto. É exatamente isso. Né? Pô, nós voltamos pro Interclubes e não perdemos mais nenhum jogo. Minto. Fomos pra final. Eram 2 jogos aquela oportunidade. Primeiro jogo em casa, amassando o Pinheiros. Um gol que a bola entrou um tantinho assim na linha, um gol de escanteio besta. Ou seja, tinha que ganhar do Pinheiros lá e ganhar nos pênaltis. Ganhamos de 1-0 e ganhamos nos pênaltis. Campeão. Então, ou seja, fortalece, né? Sim, muito. Então essas viagens fortalecem, faz você conhecer muito mais a pessoa. Porque eu digo, né, Marquinhos, que eu vejo que não é tão fácil, né, essas viagens assim. Então, eu acho que parece que os pais dão ajuda. Ajuda, e às né? vezes não acontece. E para os pais entenderem, é bom você colocar como treinador e coordenador, para os pais entenderem como é importante essa viagem, né? Não só a viagem que é legal você conhecer o país, enfim, mas tá junto, né? Exato. Os atletas, vocês, tá aqui do Exato. staff. Você respira uma vida da nossa que jogou, né? Porque a gente fala, obviamente tem Cotia hoje em São Paulo, que é a base, e tem o nosso futebol social, que nós também temos uma ligação com a base, assim, de indicar os jogadores, até porque tem o Moreto lá como diretor, não só feminino, como eu falei, mas dessa situação é o que o jogador vive. Essas viagens é o que o jogador vive, né? Exatamente. Então, acho que se o pai tivesse a condição de dar essa oportunidade, até porque lá nós fazemos bingo, rifa, as mães, né? Eu fui num bingo lá, bazar, legal. as mães muito fazem, legal, né? Muito legal. Então tem uma movimentação dos pais e das mães para poder ficar num valor mais acessível, né? Ficar mais barato a viagem, né? Porque você pega umas viagens dessa aí, sem essa ajuda, fica um pouquinho caro. Mas então a gente passa isso para os pais e aqui a gente está passando dessa importância, né? E desse exemplo que eu dei, né? O time volta mais fortalecido, não só a 05, como outras categorias também, que eu fui para Portugal, para Argentina, né? Argentina, assim, do feminino, que a gente pode falar depois. Sim, né? lógico, O com porquê certeza. que hoje existe o feminino de São Paulo, você vai entender o porquê através de uma viagem no feminino na Argentina, em Buenos Aires, que foi campeã. Né? Então, essas viagens sempre traz alguma coisa positiva. Assim. Perfeito. Matheus, colocando um pouquinho assim, que aí, já como atleta, né? O atleta tem uma visão diferente do treinador e das dificuldades. Eu vou te fazer 2 perguntas, tá? Vamos colocar 2 perguntas numa só. Qual, na sua opinião, jogando fora de casa, qual é o clube que você acha, campo, assim, contando no geral, mais difícil, na sua opinião? Você fica à vontade, é lógico. E qual é o adversário que incomoda mais quando vocês estão jogando em casa, na sua opinião? Bom, pelo que eu joguei no Interclubes, eu acho que jogando fora de casa, eu acho que o piorzinho campo, assim, eu acho que é o do Paineiras, é muito pequeno, o campo é difícil de jogar lá. E um time que incomoda dentro de casa, eu acho que pode ser o Pinheiros, que é sempre é um time muito bom do Pinheiros, né, que pode às vezes se equilibrar com o nosso e eles sempre dão um trabalho. O Pinheiros também é um dos favoritos, assim, quando vocês entram na competição E aí você... Porque, assim, o que eu parece, assim, que eu conversando com algumas pessoas, o Pinheiros sempre tem bastante elenco, assim, também, né? Nas categorias. E na sua opinião, você vê o Pinheiros como, junto com o São Paulo, e quem mais dos favoritos, assim, quando você... Na competição do Sub-15, Sub-16? Bom, eu acho que, tipo... Os favoritos mesmo é o São Paulo e o Pinheiros, né? Mas sempre o paulistano consegue ter um time Sempre bom tá em chegando. todas as categorias. Né? E aí, boa. Marquinhos, já falando já do Pinheiros, como o Matheus comentou aí, quem que dá uma estrutura boa que você acha dos clubes por aí? Assim, quem, na sua opinião, fala assim, que às vezes o time não vai tão bem, não é tão forte como São Paulo, Pinheiros, enfim, aí como o Matheus colocou, mas você vê que dá uma estrutura boa, assim, que você conhece quase todo mundo nos anos que você tá aí jogando Sim. contra os adversários. Nós temos muita amizade, né? Eu tenho o Alexandre Nelato do Hebraica, o Felipe do IP, né? O Carlão lá do Pinheiros, Tatá do Lausanne. A gente conhece todos, Pedrinho do Ipiranga. Hoje você pega aí o Paulistano e o Pinheiros com uma estrutura bem
Com bons profissionais, assim. tudo, treinadores. Tem mais de 12, 13 professores. Olha que legal. Né? Sempre um fisioterapeuta, médico junto. Né? Pô, você vai no Paulistano, os caras têm bola pra tudo quanto é lado, né? Tudo padronizado, os técnicos, comissão, né? Enfim, então uma estrutura... mas também a gente, se for comparar, né, até pelo valor do título, pelas condições, né, é normal ter essa estrutura, né? E através dessa estrutura, né, que o São Paulo vem melhorando ao longo dos anos, né, e a gente sempre... Por isso que eu falei aqui no início, né? Precisaria de mais 2 técnicos, né? Bola, a gente conseguiu bastante bola, né? Esse ano que a gente vai colocar essas bolas novas para treinar o ano que vem, né? O material de treino esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu, mas o ano que vem já tá ficando pronto para o ano que vem. Então a gente pega esses exemplos, né? São exemplos bons, né? Que a gente tem que Claro, a gente tem que não, é que assim, tem que passar, Marquinhos, não é nada de comparação, esse exemplo. a minha ideia, quando eu montei o podcast, eu já te falei isso quando você participou do programa lá, junto com o Caio Ribeiro, é justamente para ir chamando, né? Fazendo, por exemplo, Claro. jogador o pessoal que joga lá no clube, aí já chamei os diretores, né? Para falar um pouco do Osni lá, o pessoal todo, aí já chamei patrono. A ideia é passar justamente isso, né? Porque às vezes muita gente não sabe, né, Marquinhos? O que é bom, o que é... Sim. Porque às vezes você ganha um campeonato, né? Você ganha com a sua categoria, agora você falou, pô, nós estamos aí em 5, 6 finais. E às vezes ganha um campeonato e fala, pô, que legal. Mas às vezes também não ganhou, mas fez um baita campeonato, mas teve uma dificuldade grande. Vamos supor, você joga o sub-15, mas com a 13 e 14, por exemplo. Mas, pô, você chegou nas finais ou quase na final, mas não ganhou porque, não dá, porque joguei com... Um exemplo. Uma molecada mais nova. Você tá preparando isso. Então, assim, é bom falar, né? Você, o Matheus, falar sobre isso para que, por exemplo, a dificuldade das viagens, muita gente às vezes não sabe. Por exemplo, você tá falando uma coisa que aconteceu com a 16. A 16 esse ano, todo mundo olha pra tabela e fala, caramba, ficou em 7º lugar de 7 times. O que acontece no Interclubes? O Interclubes, ele tem módulo verde e módulo amarelo. Mas o que é módulo verde e módulo amarelo? Isso nas ímpares. Módulo verde e módulo amarelo são os times que podem usar o militante, não sócios. Que é o Lausanne, ABB, Corinthians, né? E o módulo amarelo são os clubes, né, Paulistano, Paineiras, isso. Então juntam todos, deu 15 times, só ida, 14 jogos, definiu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo do amarelo e os 8 lá da verde, aí faz os confrontos mata-mata, faz as quartas de final, a semifinal. O módulo deles, das pares esse ano, foi só o módulo amarelo. Então foram 7 times. São poucos jogos, né? Dele, eu estou apontando para ele que ele jogou na 16. Então as pares jogam menos, porque se ela jogar a mesma quantidade de jogos das ímpares, não vai ter data. Não vai ter, vai ficar muito apertado o calendário. Então nós fazemos poucos jogos só das pares. Tipo, só ida, são 6 jogos. Aí a gente complementa com amistosos durante o ano e tal. Aí você olha pra tabela lá, você vê a Sub-16 em último, com 3 pontos. Exatamente. Né? Mas aí o Interclubes te dá a oportunidade de você disputar umas quartas. Ou seja, o primeiro classificou já direto pra semi. Aí você faz lá o segundo com o sétimo, o terceiro com o sexto, o quarto com o quinto. Aqueles 3 que passarem se juntam com o primeiro. Então, aí a gente teve uma dificuldade muito grande. A gente perdeu, por exemplo, o primo da Cintia, da minha esposa, que é o Bernardo Yasbeck. Hoje ele tá no Atlético Mineiro. Titular da Sub-15 e do Sub-16. Né? Ele jogaria nessa 16. Entre outros jogadores. O João Goleiro foi federado. O Nick, o meio-campo baixinho, foi federado. O Renzo é muito bom jogador, foi para os Estados Unidos. Por isso que eu comentei aqui que eu não queria entrar com a 16, porque a gente tinha pouquíssimos jogadores. E ao longo do tempo, eles foram dando prioridade para a categoria dele na 15, obviamente. E aí a gente foi depois complementando com eles e aí deu liga a 16. Mas ninguém viu essa dificuldade. Sim, de poucos atletas que saíram para federar, tal, enfim. Então, é um processo complicado às vezes pra gente no início do ano, porque eles têm o sonho deles. Claro. O Matheus pode virar aqui e falar, eu não vou jogar ano que vem na 16, na 17, que eu vou fazer um teste no Referência, no Audax. Às vezes ele fica,
pô, às vezes é uma oportunidade legal. O moleque vai jogar o Campeonato Paulista. Mas eles não podem, né, Marquinhos? O cara é federado, não pode jogar, e né? aí, por exemplo, se ele federou, aí ele já Isso não é pode jogar o regulamento, Interclubes. Já tá no regulamento, né? Então é um processo que a gente, às vezes no início do ano, ele é bem Acho que o cansativo. Matheus, você não jogou um campeonato, acho que você tava federado, algum time tava? Foi ano passado. Ano passado. Tava no Oeste. Era no Eu joguei. 14, né, então? No 14. No ano passado. Ele veio, treinou com a gente, falou, Pio, bom jogador, tal. Pô, mas ele tá federado, tal. E aí ele não quis federar esse ano, e ajudou a gente no 15 e no 16. E se o ano que vem ele quiser federar, igual eu falo. E a acaba gente- dificultando pra caramba, né, Marquinhos? e aí monta aí o você monta negócio. time, aí exato. Ninguém, acaba federando, às vezes acaba... ninguém percebe isso, né? É complicado. Não, exatamente, fala assim, pô, por que tá lá, né? Ninguém... E aí a dificuldade é grande. E outras situações, às vezes o pai tranca o clube, às vezes o moleque muda de cidade. Sim. É uma série de coisas, né? Então, por isso que a gente, né, deixa pra montar esse elenco aí mais pra final de janeiro, início de fevereiro, onde todo mundo já se equacionando aí com sua vida, né? Remanejando as coisas, aí a gente consegue já montar os elencos. Ô, Matheus, você olhando ali, vamos colocar na nossa, a gente fala de cabeça de área, né? O primeiro homem ali, né? A gente fala, né? Na sua opinião, a sua opinião, você prefere jogar com outro volante com a mesma característica tua? Ou você prefere jogar com 2 meias na sua frente, 3 atacantes, ou com 4 no meio campo, 2 além de 4, na sua opinião? Vamos esquecer que você fosse o treinador. Você às vezes fala assim, pô, eu sou o primeiro volante, vou gostaria de ter mais um do meu lado para eu poder sair. Não, eu gosto de jogar sozinho ali, prefiro 2 meia para eu distribuir a bola quando eu roubo, um exemplo. Eu gosto de jogar contra... Enfim, o que é bom para você jogando ali? Bom, eu prefiro jogar com alguém do meu lado, assim, tipo... Tanto porque eu acho que o posicionamento do time pode ficar melhor tanto pra mim quanto pro time, assim. E aí, ao longo do jogo dá pra ajeitando. Por exemplo, pega esse segundo volante tiver comigo, pode subir mais, aí eu fecho pro meio, eu fico mais Sim. sozinho. Então, tipo, Boa. eu acho que ter esse segundo volante comigo dá mais, tipo, liberdade pro time e opções pro treinador de mudar o elenco ao longo do jogo, assim. Sim, boa. Fora volante, assim, que eu acho que o atleta... ele precisa jogar no mínimo, né? Até o Marquinhos depois pode falar aí como treinador. O atleta, eu acho que precisa ter 2 ou 3 opções de jogar, né? Até para facilitar o treinador ali fora. O que você gosta de fora? Já disse que ele é primeiro homem. Qual outra posição que você se sente bem, que se sente confortável, que você fala, pô, ali eu fico tranquilo também? Bom, uma posição que eu até joguei no Paulista, eu joguei de lateral direito. Eu joguei contra o São Paulo de lateral direito e eu me senti confortável jogando de lateral direito. Eu acho que eu também quando eu joguei, eu acabei saindo, comecei de zagueiro, foi volante, meia, acabei caindo no lateral também, me senti super confortável. É boa essas coisas, porque assim, às vezes vocês estão jogando, às vezes vocês não sabem a dificuldade que o treinador tem. Que às vezes você está super bem no jogo, mas o treinador precisa e não quer te tirar. E sabendo que você só joga em outra posição e se sente bem, como o zagueiro, gosta de falar lateral, enfim, tô falando ali. E aí o treinador não precisa te tirar. Modifica um outro atleta que ele não está tão bem e te põe ali. Por isso que a minha pergunta é essa. Para vocês, às vezes é bom saber o atleta e jogar em outras posições. É bom sempre treinar. Né, Marquinhos? Eu estava falando com o Matheus sobre isso, falando um pouquinho da... O que você vê, Marquinhos, hoje, como treinador dessas categorias? Você vai falar assim, pô, Denis, eu preciso primeiro ver o elenco que eu tenho na mão para eu montar meu time, claro, né? Mas o que você gosta? De tantos, eu falo assim, para jogar o Interclubes, o que você vê esses anos todos que você tá, para jogar Sub-17, a sua categoria, o que você gosta? Assim, se eu tenho meus atletas e eu vou assim, tipo... Olha, Denis, eu tive vários títulos no São Paulo, vários, com a molecada, variando idades, jogando no 3-6-1 no 3-5-2. Só que com os meias atacantes jogando de ala. Porque se eu coloco laterais, eu faço uma linha de 5. Sim. Né? Então era sempre eu conseguia colocar alguns meio-campistas que talvez não iam conseguir jogar, porque no 3-5-2 jogava com um meia só, centralizado, e 2 atacantes. Então a concorrência era um cara só no meio, né? Sim. Então eu tinha 4, 5 meio-campistas e sempre tive a sorte de ter sempre 4, 5 canhotos no time, assim. Então eu colocava um de um lado, outro meio atacante do outro e deu certo. Quando o Pio chega, o Pio vem com um esquema no 4-3-3. Acho que ele estava na América de Rio Preto, se eu não me engano, e
acabou não tendo a copinha e aí ele acabou vindo pro clube. E ele pega uma geração, que é a que eu tô agora na 17, que fui campeão ano passado na 16, que ele foi campeão na 15 e vice na 14. Então é uma safra Então, que vem ganhando tudo, quase. Só, e aí o S-Cup ganhando também ano passado, retrasado. E ele vem num 4-3-3. É como você falou, você tem que ver o elenco, né? Aí quando ele me dá esse elenco na mão, eu vou pro meu 3-5-2. E que não dá certo. Olha que coisa louca. Né? Não deu certo. 3-5-2, 3-6-1. E dá certo no 4-3-3. E eu tô no 4-3-3 com esses moleques. Claro. Campeão no passado. Porque nós temos 4, 5 atacantes, 3, muito rápido. Os moleques são muito rápidos. Que é o Davi, que é o Mantovani, eu tinha o Godoy, que inclusive vai fazer outra cirurgia de novo. Então são jogadores de muita velocidade. E dá certo. Né? Então, hoje eu jogo no 4-3-3 com eles. Mas depende muito. Por exemplo, a 16, o ano que vem, também, através desse esquema, 4-3-3 funciona. Né? Mas às vezes perde um ou outro jogador, você também tem que mudar o esquema. Então hoje, aí você vai me perguntar, mas é padronizado o esquema tático? Você pega o Luca hoje na Sub-14, que foi classificou ontem, ganhou de 1-0. Ele faz um 4-4-2 com os 2 meias abertos. Só que com a bola, esses moleques espetam junto com aqueles atacantes. Ele é 4 lá com 2 aqui. Exato. Então, e tá dando certo. Mas também jogava no 4-3-3. Mas ele perdeu um jogador ou outro por lesão, e teve que abrir os meias. E aí você pega a 16, também, ele fez o mesmo esquema, que é o Luca. E foi na onde deu certo, né? Que aí o Matheus jogou. Né, que foi contra o time do Rivelino, foi um baita time, foi 2 jogos, foi 1-1. Então, quer dizer, a gente tá sempre junto ali, eu, Pio, o Luca, né? O Giba tá lá com os pequenininhos, que aí são 8 na cima, linha, né? aí Cima, né? se faz um 3-3-2 ou um 3-2-3, né? Então, mas eu, o Luca, o Pio, a gente sempre ali embaixo, a gente hoje dá prioridade ali pra iniciar no 4-3-3. E aí a gente às vezes vai mudando, vai ajustando, às vezes um 4-4-2 e tal, mas sempre mantendo essa mesma linha. É muito louco. Matheus, ali como você é marcador, vamos pôr aquele que tem mais vamos pôr de pegada, né? O que mais te dificulta você encontrar no adversário um meia? Um meia técnico que joga 1, 2 toques, mas não tem tanta velocidade? Ou você dificulta mais aquele que a gente chama de rabisca, né? Que ele já pega girando, já toca e sai. E o que te traz mais dificuldade você como marcador, assim? Bom, eu acho que é muito difícil enfrentar esses que jogam muito rápido com 2 toques, porque é difícil de você, tipo, evitar dele criar jogadas, porque, tipo, ele joga de uma forma muito rápida e geralmente ele se movimenta muito rápido. Então, isso acaba, às vezes, complicando a vida do primeiro volante, assim. E aí você, às vezes, acaba... O que não pode acontecer, principalmente, é tomar amarelo logo no comecinho, né? Você pega como você falou, você tem essa dificuldade de tomar amarelo, principalmente você como marcador, aí o jogo inteiro você tem que... E não tem como, né? No nível que joga, na velocidade que joga. Eu acho que a maioria dos campos, né, do Interclube é quase sintético, né? Sim, acho que só o Alphaville sintético. Até eu falo pra eles, né? Nesse esquema que a gente acabou de falar, onde eu gosto de jogar, os únicos campos, assim, que às vezes ajuda muito a gente, proporciona a gente esse nosso estilo de jogo, é no São Paulo e Pinheiros. É grande. Os outros campos... Alphaville faz parte ou não? Alphaville faz... Lá é natural, né? É, grama natural. É o único que tem a grama natural, mas não é do tamanho do nosso e nem do Pinheiros. Né? São os maiores, são nossos. Pra você ter uma ideia, tem 105 por 65. É um tamanho... Oficial, né? Oficial. Aí você vai em outros clubes aí, você pega o Paulistano, por exemplo, 96 por 51. Olha a diferença. PP também é pequeno, né? PP, tudo nessa faixa aí. Então a gente tem às vezes dificuldade, né? Banespa, não sei se o Banespa tem ainda lá. O Banespa também. Inclusive foi até confusão que teve aí da molecada aí, infelizmente. Banespa também, muito pequeno. Enfim, então a gente tem que se adaptar, né? A gente não consegue entrar no 4-3-3 no campo do Banespa. Vai jogar como? Vai mandar o moleque abrir. O cara vai estar lá no estacionamento aberto. Enfim, então até isso, a gente tem essas dificuldades de se adaptar e tal, mas a molecada vai bem. Às vezes, tira de letra aí.
Ô, Matheus, já tem gol esse campeonato? Já fez gol ou não? Eu não fiz gol. Não fez nenhum gol? Não. Pô, Matheus, aí tem que falar, professor, desculpa, eu vou dar uma chegadinha lá. Mas você gosta de se aproximar, bater no gol, gosta de entrar na área, uma bola parada ou não, Ah, eu não entro muito. não gosta? Meu pai sempre fala pra eu entrar, mas eu não entro. Pô, mas nem chutar de fora da área, chegar, avançar. O Casemiro faz gol, hein? Ah, tipo, de fora da área, às vezes eu chuto assim quando dá, mas. Mas ele tem uma característica boa, de muita marcação, né? Ele tem muita força. Rouba muita bola. Né? Ajuda muito. Eu falei, não só ele, como o Luan, né? Vai me ajudando aí. Luan, da 15. Polite, que joga de lateral, que joga de zagueiro, que encaixou muito bem na zaga com outro menino da 16. Então ele dá muita sustentação, assim. Mas, por exemplo, esse pessoal, Matheus, dessa categoria dele, do Sub-15, treina Sub-16. Isso. O ano que vem vira 16. Ano que vem é 16. Mas aí ele é 16, 17 ou só 16 ele fica? Por exemplo, eu vou ser técnico provavelmente da 17, né? E o Luca da 16. A nossa 17 é a 16 que eu tive dificuldade esse ano. Que muito provavelmente vai continuar, né? Esses atletas sendo federados, o Renzo que vai estar lá nos Estados Unidos, não vai voltar mais. Então, muito provavelmente, os atletas da 16 vão ter que completar minha 17, né? Vou ter 3 atletas desse ano da 17 como exceção, que vão poder ficar, se caso o Interclubes ainda continue, né, como exceção, né? Que seriam os meninos nascidos em outubro, novembro, dezembro, nascidos em 2008, que podem jogar com os 2009 que vão subir, e os 2010 que eu vou estar utilizando. Então, não é que virou 16 e vai jogar 16, 17. Tem o treino só da 16, tem o treino só da 17, mas a gente sempre faz isso, não só com os maiores, com os menores também. Se o molequinho tiver uma condição legal do 11, o Pio puxa ele pro 12. Sim. Do 12, pô, o moleque tá bom? Pô, assim vou puxar vai. ele pro 13. E assim com as maiores também. É ótimo, né? Não. Ô, Matheus, eu digo assim, lá quando falou, né, de hoje lá só os treinadores, toda a estrutura tá muito bem montada, é claro que sempre precisa melhorar, não tem, mas você que estava federado, eu acho que a dificuldade de você ter grandes profissionais, treinadores, com vocês, quando vocês são federados, acho que a dificuldade não é tão grande, porque já estão acostumados com os treinamentos, a dinâmica de treino. Então, às vezes, se não tem com todo respeito, né, Marquinhos? Se não é profissional e sim um pai que está ajudando, quando você vai federado, como você foi, a gente fala de alto nível ali, né, que você foi, às vezes tem essa dificuldade. Na sua opinião, você quando foi federado, você não teve tanta dificuldade? Onde você encontrou? Você achou que, tipo, pelos treinos que você já vinha fazendo no São Paulo, isso já te facilitou bastante? Bom, quando eu me federei, uma coisa que eu me surpreendi, mas eu acho que eu já esperava, assim, era que era muito pesado os treinos. Então, você precisava ter um físico melhor, certo? Aí, tipo, ao longo dos treinos, ao longo do tempo, meu físico ia melhorando e aí eu ia conseguir aguentar, assim, os treinos. Então, tipo, eu acho que também quando eu cheguei aqui no São Paulo, como eu já estava mais com o físico da federação, eu conseguia já aguentar mais os treinos, correr mais. Então... Isso é importante. É o que eu falo da estrutura, né? Hoje o Giba ele faz esse trabalho de segunda. Mas a gente não tem como fazer uma programação dos times de base, sub-14, sub-15, sub-16, enfim. Onde essa idade você tem que treinar 4 vezes, passa a semana inteira se bobear. Claro. Né? Mas a gente não consegue devido aos horários, à lotação de jogos que nós Mas eu temos. acho que, Marquinhos, eu acho que assim, apesar de vai ter, né, um pouco de dificuldade, é claro. Mas, por exemplo, se sai o Matheus ou qualquer outro atleta, vai para Cotia, vamos colocar ali. Eu acho que pelo treinamento, ele vai fazer um reduzido. Pô, já faz com você, faz com o Pio, faz com o Luca, tal, tudo mais, né? Tudo dando. Vai fazer outro tipo de treino. Já tá acostumado com esse tipo de treino. Ele não vai chegar perdido, né? Mas mesmo assim, fisicamente, ele não, vai... tudo bem, isso ele vai pegar. Sim, concordo. Mas assim, não vai chegar completamente cru. isso, porque sabe que tem os treinamentos ali, que já parte técnica. já faz. Então, assim, vai chegar e falar, pô, eu preciso dar 2 toques, porque já tem um treinamento bacana ali, né, de vocês. Sim. Isso é muito bom. Então, quando o atleta sai para alguma outra competição, né, para ser federado, eu acho que não tem tanta essa dificuldade ali, por causa tá bem profissional. Não vai ter, entendeu? não vai ter. Talvez ali nos grandes ali, eu acho que fisicamente, talvez, vai sentir um pouquinho, mas talvez nos outros clubes que a gente sabe que não tem a mesma estrutura que os grandes, talvez consiga, né, ter um pouco mais de espaço.
Mas você falou, cru não vai chegar, porque a gente faz treinos lá que estimulam um pouco o lado cognitivo também. Sim. Né? Trabalhos, o Luca tem vários trabalhos bons também. Né? O Pio, semana passada, a gente fez um trabalho legal com a 15, né? Que até o Matheus estava. Enfim, mas é como eu falei, depende muito deles, né? Depende da escolha deles, né? Se eles querem, eles têm que ir atrás. Igual ele falou, ele foi, sentiu dificuldade nos treinos, mas foi treinando, foi melhorando, porque o time também foi dando espaço e tempo para ele também se adaptar, né? É por isso que eu fiz a minha primeira pergunta para ele, Marquinhos, foi justamente qual é a semana dele. Porque com vocês lá, o quê? 2 vezes, né? 2 vezes por semana. Então ele precisa fazer algo. Então ele falou, faz personal Sim. com você, faz academia. Então assim, se deixar só para treinar lá... Aí ele vai ficar mais para trás. Aí tá muito, aí vai ficar muito longe. Tirando muito os distante. menorzinhos ali de 9, 10, 11, 12. Mas no, que 2, 3 exemplos 14 para cima, Marquinhos, se não se preparar, não tem como. Não aguenta. Exatamente. Não aguenta. Marquinhos, vamos fazer primeiro com você. Tá. Depois eu faço com o Matheus. Eu vou até tirar aqui, eu vou tirar aqui. Você vai fazer com esse aqui, Marquinhos, vamos separar para você. Eu vou tirar aqui. Eu faço sempre, com todos os convidados, montar a sua seleção. Como você foi um atleta profissional de alto nível, enfim, você pode colocar gente da base, você pode colocar profissional. Coloca os atletas que você jogou, monta a sua seleção, quem você quiser, com certeza, fique à vontade. O esquema que você quiser. Não sei se você é ofensivo ou retranqueiro. Você fica à vontade, aí você vai falando aqui, ó. Colocou o goleiro, vai falando. Tá. Bom, o goleiro, pô, que eu joguei com ele, não tem como tirar, né, meu? Puta, mas Rogério Ceni, né? Boa. Deixa o Rogério aí. Lateral direito, eu joguei com um Ceará, que jogou aqui no São Paulo. Vitor, lateral direito. Zagueiro, Juan. Você pegou na seleção? Peguei na seleção sub-17, sub-20. Lateral esquerdo lá. O zagueiro pelo lado esquerdo aqui. Puta caramba. Tem muito cara bom, hein, Marquinhos? Pô, eu joguei com o Márcio Santos, Bordon. Puta, mano. Você jogou com um cara bom. Cris, zagueiro na seleção. Você jogou Jean, que jogou no Santos também, era bom, um bom zagueiro. Durval também, joguei com ele no esporte. Mas assim, às vezes o cara, Marquinhos, por exemplo, assim... Vamos pôr o Márcio Santos e o Serginho na lateral esquerda lá. Mas tem um cara que jogou muito, Quem? o Fábio Aurélio também. Fábio Aurélio também. Eu tava pensando nele. Aí tá jogador. Eu lembro que você tava pensando nele. Jogador. É. Mas tá, a seleção tá top. É que às vezes, Marquinhos, o cara foi muito bom, mas o cara que você jogou no esporte, por exemplo, pô, você ganhou título, você viu o cara no dia a dia. Sim, também. Também. Aí aqui de volante... É um só? Não, 2. 2 volantinhos. Aqui... Zada. Lembra do Zada? Jogou no Fluminense? Fui campeão com ele no Santa Cruz. Vou colocar ele nessa seleçãozinha aí. Na seleção. E outro volante. Hoje ele... Na época ele jogava. Hoje ele joga de atacante. Tinha o Fabiano, que era bola pra caramba, hein? O Lambão. Eu peguei ele também. Eu peguei vários... Na seleção ele jogava segundo volante, de meia. Depois ele foi atacante. Depois ele foi virando atacante, Aí tá. Aí... Não sei se eu mantenho um 4-3-3 ou um 4-4-2. Se eu for um 4-3-3, eu acho que eu vou pôr o Rafa de atacante lá na frente. Porra, aqui, meu, vou pôr um meia. Alex Cabeça, não tem como, né, meu? Cabeção. Seleção também, né? O cara era foda. Ele tá no Curitiba? Isso, Aí aqui um aberto. Vamos trocar, vamos pôr o 8 aqui e o 7 pra cá, né? Fica à vontade, Mal. A seleção é sua. Aí eu jogava no 4-3-3 com o Dário Pereira, né? Eu jogava lá pelo lado esquerdo. Então eu vou ficar lá na canhotinha lá, vai. Deixa eu lá pra... Você vai, você tá? Eu vou, lógico, na cidade. Se não der moral pra você, vai dar pra quem? Cavei vários pênaltis lá. Pô, não posso tirar o Raí, né, mano? Fiz dupla de ataque com o cara, né, meu? Isso é louco. Aquela volta dele da França lá, eu fiz um amistoso. E o Cook não tá? O Cook... Eu joguei com ele no Santa, né? Vocês fizeram gol pra caramba juntos, hein? Ele... Mas, pô, eu tive o Adailton também na seleção sub-20. Tive o Fumagalli, que foi artilheiro da Série B. Fumagalli.
O Fumagalli fazia essa função aqui, né? De jogar aberto, depois centralizar. Mas você e o Cuca deu trabalho, hein, Marquinhos, pra mim. Mas, pô... Perdi um pouquinho de sono, viu, na concentração. Mas eu não posso tirar meu compadre, né, meu? Deixa o fumo ali. Olha, e o treinador? Treinador, Giovanni de Oliveira. Eu já falo, esse cara aí me ajudou muito. Tive em 3 times com ele. Apesar de eu ter feito algumas escolhas lá depois que eu saí do Santa, ele tava indo pro Paysandu. Aí eu ligo pra ele e ele fala, espera que eu vou ver lá o teto salarial. Pá. Eu era muito ansioso, eu fui pro ABC, cara. Aceitei uma proposta do ABC. O velhinho era rancoroso, depois ele não me levou mais pra nenhum lugar. Levou pro coração. Mas pedi desculpa pra ele e tal, e, pô... Mas os caras lá, quando eu fui pro Paysandu, ele tinha sido campeão lá, né? A Copa dos Campeões. Os caras adoram, ele fala bem dele. Não, puta, então não tem como eu tirar o velhinho. Muito bem dele. Boa demais. Então quer recapitular ou não? Não, vamos lá. Rogério, Vitão, Juan, Márcio Santos, já colocou? Márcio Santos. E o Serginho. Zada, Fabiano, Alex, Fumagalli, Raí e Marquinhos. Sério? Peso demais. Acho que dava pra classificar pra Libertadores, eu acho que dava. Pô, com o ataque mais... Só artilharia e defesa menos azada ainda. E olha que eu tive bons treinadores, tá? Só passando aqui, pô, tive... Pegou Muricy, né? Peguei Muricy, Dorival Júnior, Paulo Bonamigo, Hélio dos Anjos, as pessoas... O próprio Thiago Nunes, da LDU, foi meu técnico, no Branco do Acre, já no final de carreira. Então tive bons profissionais aí. O próprio Dário Pereira, Gilberto Sorriso na base, né? Nelsinho Batista, no São Paulo. Saudoso Mário Sérgio, né? Que depois quis voltar pra televisão, então... Não, só... Vários... Só monstro, né? Só gigante. Matheus, o lado do Marquinhos agora ficou pesado. Matheus, como você é muito novo, eu vou fazer, então, como você acompanha muito futebol, você gosta, eu vou pedir pra você montar a sua seleção, que você já assistiu na TV, que você gosta e tal. Você vai montar. E vamos fazer, então, agora vamos tirar esse time do Marquinhos, vamos pôr pra cá, e você vai montar a sua seleção, que você... Fique à vontade, coloca quem você quiser. O meu foi 4-3-3. A seleção do Marquinhos foi de peso, hein, irmão? Matheus, tem que... Pode... Quiser colocar e justificar o porquê, fique à vontade. Tá, eu vou no gol vou com o Alisson. Vai pôr o time do Inter também. Não, calma, não. Sem coração, sem coração. Ó, Alisson, aí eu vou de Sérgio Ramos e Van Dijk. Aí na direita eu vou com não, eu vou com o Arnold. Na esquerda lateral esquerdo eu vou de Marcelo. Aí de primeiro volante eu vou de Casemiro. Um ou dois, vai de um ou dois. Aí eu vou com mais avançado. Eu vou com o Modric. Aí eu vou com o De Bruyne, aqui mais de meio avançado. Aí vou de Cristiano Ronaldo, Messi. E você, que não vai estar? E Lewandowski. Acho que o meu time dava pra empatar, né? Jogo bom, hein? o seu, eu acho que o seu é aquele que chega mais, né? Os caras, sabe, dá uma chegadinha. Os caras ali atrás, chega o laço, né? Pegar. Mas ótima seleção, viu? Puta seleção. Gostei. Puta seleção. E o ataque dos homens. Você é doido. Coitado do Vitão. Eu sinceramente, eu achei que o Matheus ia de Cristiano e Neymar. Eu achei que o Matheus iria. E o técnico? Qual que é o técnico E dele? o treinador? Abel, que foi campeão mundial com o Inter, né? Eu vou com José Mourinho. Top. Como você é colorado, qual foi o melhor jogador que você viu jogar pelo Inter? Alessandro. Achei que ele ia falar Fernandão. O Fernandão também tava comigo nessa seleção sub-20 com o Alex e tal. Saudoso Fernandão. Vamos ver.
ainda. Matheus, Nossas Marquinhos, memórias. cara, estamos encerrando aqui. Cara, que prazer, que gostoso saber um pouquinho dessa... que vocês... Não é tão simples, né? A gente fala, parece que é tão fácil. E eu fico feliz de ter feito esse podcast, assim, cara. E eu tô com o Rafa, né? O Rafa aí, fã, me ajuda a fazer isso para justamente você, Marquinhos, com você, o Matheus, passar um pouco dessa... tudo que você representa dentro do clube social, tudo com tanto amor que você faz as coisas. Cara, eu fico muito feliz primeiro que você é meu irmão há muitos anos aí, mas eu digo, feliz de ver, né? Você tentando preparar primeiro essas gurizadas para ser um homem mesmo na vida, né? Mas tentando ver se algum tira esse sonho dele, que é ser atleta, que nós fomos, tivemos essa felicidade de ter sido atleta. E eu sei o tanto que você se dedica, tem dia aí que às vezes perde até o sono, com certeza, para quando tem uma derrota que não está esperado, você fica chateado. E a gente só nossa família sabe quanto sofre a gente, né? Então, Marquinhos, eu quero só te dar os parabéns pela sua dedicação com o clube, com a sua dedicação, seu profissionalismo com todas as crianças, adolescentes, enfim, toda essa gurizada. E hoje você é o coordenador, né? Com toda essa... quantas pessoas tem atrás de você, né, Marquinhos? Não é tão... Fora os profissionais, enfim. Quanto mais ou menos, Marquinhos, dá assim, com todas as categorias, dá quantas crianças, tudo assim? Contando com o interno, é onde nós fazemos a captação, né? Para puxar para seleções, quase 1.000 atletas. É muita gente. Olha a responsabilidade, né? Parece que não, né, Marquinhos? É, muita gente. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Matheus, por vir representando os atletas, né? Falar um pouco também o que é, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Fique à vontade se quer falar alguma coisa. Muito obrigado. Não, agradecer a oportunidade. É o que você falou. Eu tô lá no São Paulo com idas e vindas como jogador e 31 anos fez dia 8 de setembro. Uma vida. 31 anos. Então eu conheço cada maçaneta, cada chuveiro, cada pedacinho do campo ali do clube, né? E você falou uma coisa que é o que eu faço. A gente se dedica muito, eu tenho uma empatia muito grande. É como se eu estivesse vendo meus filhos ali. Meus filhos cresceram ali, né? Hoje o Felipe, o Lucas, tem a Larissa, 16, mas dentro do esporte ali e tal. É o que eu passo sempre para os atletas, né? A gente prepara eles não só para o futebol, mas para a vida, né? De ter o sim e o não, né? Que vai jogar ou não, né? De brigar pelo teu espaço. Isso não é só com o esporte, é com a vida, né? A gente dá essa segunda opção, né? Se não virar jogador a nível competitivo, mas tem os Estados Unidos, onde meus filhos se formaram, né? Hoje a gente tem meninas também, através do futebol também lá do social, que estão se formando nos Estados Unidos. Então é uma ideia bem bacana e onde o pessoal abraçou essa ideia junto comigo e tá dando certo. Igual você falou, é fazer com amor, né? O que você vai plantar, você vai colher. E a gente vem colhendo frutos bons agora, com quase 6 categorias na final. Perfeito. Né? Então isso é muito importante. Obrigado mais uma vez. Valeu, Mar. E aí, Matheus? Só agradecer mesmo pelo convite, gostei muito. Valeu, Matheus. Obrigado, irmão. Estamos encerrando aí mais um podcast. Obrigado aí, pessoal.